pregador hoje. Pode se apresentar, é lá da Igreja Brasileira. Bom dia, igreja, tudo bem? É muito bom poder estar aqui com vocês. O Fábio me fez esse convite, ele já tinha conversado comigo desde o início, que quando ele precisasse, se ele ia contar comigo. E realmente a gente está aqui para servir, a gente está aqui para prestar um culto a Deus. Então, me chamo Lucas, tenho 20 anos, hoje veio eu e a Júlia, minha namorada. Estamos aqui, somos ali da Batista Brasileira, congregamos ali já há alguns anos e temos trabalhado aí, buscado, construído algo em Deus para viver, né, essa vida integral dentro da igreja. A gente está se preparando para isso. Daí os planos nos próximos anos eu vou para o seminário, vou me preparar bem para isso, mas Deus tem abençoado e não tenho certeza que hoje Ele quer falar aos nossos corações, que o Espírito Santo possa tocar cada um conforme a necessidade, aquilo que Ele quer falar para nós hoje. Amém? Último recado, então, igreja, o momento de dízimo e oferta para as missões é ficado após o lúdio, depois da pregação. Isso aí. Amém. Bom, a mensagem, o estudo que eu quero fazer com os irmãos hoje é uma mensagem que eu e Fábio juntos preparamos uma série lá na Batista Brasileira no final do ano passado. Era uma série de mensagens do livro de Abacuque. Um livro muito interessante para mim, foi desafiador de certa forma, porque normalmente eu aprendendo essa questão de pregação, aprendendo muito com o Fábio e com o pastor Cleverson também, foi um desafio realmente preparar uma mensagem do livro de Abacuque, porque às vezes é um livro que a gente não costuma estudar, se dedicar tanto à leitura. A gente não vê tanto os pastores, os pregadores pregando sobre esse livro. Então foi um desafio, mas eu sei que foi muito bom também e eu quero compartilhar hoje com a igreja. A passagem que nós vamos estar lendo é de Abacuque 1, do versículo 12 até o capítulo 2, versículo 1. Enquanto os irmãos vão abrindo, vão procurando, eu gostaria que nós fizéssemos nesse início, antes de nós lermos o texto, gostaria que a gente fizesse uma reflexão, um momento para a gente pensar um pouquinho. Para você, o que é justiça? O que é justo? Qual o conceito de justiça você faria aí agora na sua mente, nos seus conceitos, nas suas ideias? O que para você é justiça? Se alguém fizesse essa pergunta para mim, provavelmente a primeira resposta que eu daria seria algo no sentido que justiça é aquilo que acontece com alguma pessoa quando ela merece, ou cada um recebe o que merece, cada um está no seu devido lugar. Quem é mal tem que ser punido pelo mal, quem é bom tem que merecer coisas boas também. Para mim, justiça seria isso. Talvez esse seria o primeiro conceito que eu formaria de justiça. E a minha namorada, ela é formada em Direito e vai trabalhar com isso a vida inteira. Então eu pedi ajuda para ela um pouco para entender o que é direito dentro das questões legais, dentro do que a gente conhece como justiça, o que o homem considera como justiça. E basicamente a justiça, o conceito que se entende de justiça é que ela é uma percepção
daquilo que é correto. Então, você vai perceber o que é correto a partir de algumas leis, ou de várias leis. Então, a justiça é o que é correto, baseado em leis. Para a justiça acontecer também, ela precisa considerar um julgamento, e esse julgamento precisa ser imparcial, ou seja, não pode ser levado em conta o quanto eu sou próximo do Michael, ou o quanto eu gosto do fulano de tal, ou o quanto eu não gosto do fulano de tal. Então eu preciso fazer um julgamento imparcial. E o objetivo desse julgamento é atingir um equilíbrio em determinada situação. Então, basicamente, precisa ser baseado em leis, precisa haver um julgamento, e esse julgamento precisa ser imparcial, e tem que atingir equilíbrio em alguma situação que está desequilibrada. Se nós olharmos para a palavra justiça, a origem dela vem do latim. Ela foi aceita na língua portuguesa por volta do século XVIII, e o significado dela é de caráter. Olha só que interessante. Talvez esse conceito foi o mais diferente, assim, quando eu comecei a procurar sobre isso. Que justiça tem a ver com caráter. E aí nós vamos, cada vez a gente vai indo mais a fundo nessa palavra justiça, a gente vai percebendo que ela tem a ver, além de ter a ver com caráter, ela tem a ver com bondade, ela tem a ver com benignidade, todos os vários significados que essa palavra pode ter no latim e na sua origem. Então, se a gente fosse montar um conceito bem geralzão, entendendo o que é justiça para os homens e o que a palavra na sua origem significa, a gente pode entender que a justiça é aquilo que é correto, ela precisa ter um caráter, ela precisa ser bondosa, ela precisa ter um alvo de bondade. Essa é a justiça. É isso que nós podemos falar com o conceito de justiça. E aí eu quero fazer um questionamento, quero fazer uma pergunta. Quero fazer uma pergunta para você. Você acha que é possível achar incoerente a justiça de Deus? Você acha que é possível achar que a justiça de Deus pode não ser bondosa o suficiente? Pode ser incoerente com o caráter que Deus tem? Será que a gente pode questionar o caráter de Deus através da justiça ou da forma de praticar a justiça de Deus? Talvez se Deus chegasse para você um ano atrás e falasse: eu estou a fim de mandar uma pandemia e eu vou fazer isso e eu vou praticar justiça assim, muitos vão morrer. Não estou falando que Deus que mandou, mas se Ele chegasse para você e falasse claramente ao teu coração de que a vontade dEle e que a forma de fazer justiça dEle era mandar uma pandemia na qual muitos justos também morreriam. A gente tem conhecido irmãos que têm morrido para essa doença. Será que a gente não questionaria a forma de fazer justiça de Deus? Vamos ler o texto de Abacuque. Abacuque 1, do versículo 12 até o capítulo 2, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo? Não morreremos. Ó Senhor, puseste aquele povo para executar juízo. Tu, ó rocha, o estabeleceste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não pode suportar o mal, nem tolerar a opressão. Por que então toleras os traidores e te calas quando os perversos devoram aqueles que são mais justos do que eles? Por que tratas as pessoas como se fossem peixes do mar, como se fossem animais que rastejam, que não têm quem os governe? O inimigo pesca todos com anzol, apanha-os na sua rede e os ajunta na sua rede de arrastão. Então ele se alegra e fica contente. Por isso ele oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua rede de arrastão, pois é por meio delas que aumentou as suas riquezas e tem abundância de comida. Mas será que ele continuará a esvaziar a sua rede?
Será que continuará a matar os povos sem dó nem piedade? Estarei na minha torre de vigia, ficarei na fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pela vida de cada um que está aqui. Eu creio, Senhor, que o Senhor tem algo para falar aos corações nessa manhã. Que nós possamos estar com o coração aberto para Te buscar, para prestar um culto a Ti e para entender o que o Teu Espírito Santo quer falar a nós. Que a gente possa realmente sair daqui com algo que possa refletir na nossa vida, na nossa semana e que gere engajamento em nós, que talvez nos leve a buscar mais o Senhor, que talvez nos leve a mudar alguma forma de pensamento que não agrada a Ti, algum pecado, Senhor, que a Tua palavra possa ter esse efeito nas nossas vidas, Senhor. Tenha liberdade para falar aos nossos corações, em nome de Jesus, amém. Então, nós vemos aqui nesse trecho que nós lemos uma queixa, é um lamento do profeta. O que estava acontecendo? No início do capítulo 1, no início do livro de Abacuque, ele já tinha realizado uma queixa, Deus já havia respondido aquela queixa, agora ele estava fazendo uma nova queixa. A questão é que o povo de Israel, eles estavam passando por um momento bem complicado, de muita imoralidade, de muita idolatria, de muita violência. Eles estavam realmente rateando com Deus. Eles estavam esquecendo Deus, estavam deixando Deus de lado, eles estavam se aproximando de outros ídolos, eles estavam se deixando levar pela influência de outros povos que não adoravam o verdadeiro Deus. E aí o profeta vai fazer uma queixa sobre isso. E ele reclama que Deus está em silêncio. Deus, como é que o Senhor pode ficar em silêncio no meio dessa violência? Até quando nós vamos gritar violência e o Senhor vai ficar em silêncio? Até quando nós vamos gritar por socorro e o Senhor vai ficar em silêncio? O profeta estava clamando por justiça de Deus, ele queria justiça. Ele não queria que Deus ficasse mais quieto diante daquela situação que o povo estava vivendo. Porque a gente crê que ali no meio haviam homens justos e estavam sofrendo pelas ações dos injustos. Então ele clama por justiça. E Deus responde. Ele diz que ele já tinha um plano de juízo. E ele explica para o profeta qual seria esse plano. Ele iria levantar um povo que a gente já ouviu falar bem, a Babilônia. Ele ia levantar esse povo, que era um povo antes muito fraco, era um povo que era oprimido, era um povo que era dominado por outras nações. Deus estava levantando eles e eles estavam começando a oprimir agora outras nações. E Deus estava falando, esse povo vai dominar sobre vocês. Esse povo que é ímpio vai conquistar vocês, vai levar vocês, vai escravizar vocês, vai levar vocês em cativeiro. Então Deus já estava explicando, você está clamando por justiça, a justiça está chegando. O plano que eu tenho de juízo já está sendo executado. Então se preparem. E é aí que acontece esse conflito dentro do profeta. Antes ele estava preocupado. Será que Deus não pratica justiça? Deus que é justo não pratica justiça? Talvez essa era a preocupação que ele tinha. E agora havia um novo conflito. Nesse texto a gente consegue entender um pouquinho do conflito de Abacuque. E por que é importante a gente falar sobre isso? Por que a gente pode se questionar em relação à pandemia e ao que Deus quer fazer na nossa igreja, nas nossas vidas através disso? Primeiro, é interessante nós percebemos que nessa segunda queixa de Abacuque ele vai iniciar uma queixa bem diferente da primeira. Na primeira, olha o primeiro versículo, o segundo versículo do capítulo 1. Até quando, Senhor,
clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás? Até quando gritarei violência e tu não me salvarás? Parece uma revolta muito grande, né? A segunda queixa, no versículo 12, ele vai começar exaltando alguns atributos de Deus. Primeiro, não és tu desde a eternidade. O primeiro atributo que Abacuque vai exaltar, que Abacuque vai destacar sobre Deus, é que Deus é eterno. E eu quero falar um pouco sobre alguns atributos que ele vai citar aqui. Em algum momento da vida, você já deve ter se questionado, ou você já conheceu alguém que se questionou sobre isso. Talvez até hoje você possa ter algumas dúvidas em relação a isso. Se Deus criou o mundo, quem criou Deus? A resposta é um pouco difícil de entender, por mais simples que seja, é um pouco difícil de entender na nossa capacidade humana, né? Mas o fato é que ninguém criou Deus. Deus não foi criado. Em toda a Escritura, se você lê a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, lê de trás para frente, de ponta cabeça, lê, relê, decorar a Bíblia inteira, você não vai encontrar nenhuma referência, nenhuma passagem que indique o início da existência de Deus ou o final dela. Você pode ler a Bíblia quantas vezes você quiser, você não vai encontrar nenhuma indicação de que Deus foi criado ou que Deus deixará de existir em algum momento. Existe uma ideia que se tem dentro da teologia e dentro de outros estudos de que todas as coisas que existem podem ser reduzidas a outra coisa. Por exemplo, uma árvore, antes de ser uma árvore, era uma semente, ou era um broto. Esse broto, antes de ser um broto, era uma semente. O fruto, antes de ser um fruto, era uma flor. A flor, antes de ser Vocês estão entendendo? E você pode reduzir todas as coisas, até que chegue em algum momento que você encontre algo que não pode mais ser reduzido, algo que não pode ter sido criado. Então entende-se que é necessário que exista algo que nunca tenha sido criado, para que esse algo que nunca foi criado crie todas as coisas. Então, por que Deus é eterno? Deus é eterno porque Ele sempre existiu. E por Ele ter sempre existido e nunca ter sido criado, todas as coisas se originaram dele. Tudo partiu de Deus. E Deus irá existir para sempre. E todas as coisas deixarão de existir nele também. Essa é a eternidade de Deus. E isso é possível porque Deus tem um relacionamento diferente com o tempo. A gente está preso ao tempo. Nós não podemos sair do tempo. Nosso tempo é limitado. Nós estamos presos a ele. A nossa vida é determinada pelo tempo. Mas a vida de Deus está além do tempo. Deus não tem o mesmo relacionamento com o tempo que nós temos. Enquanto nós estamos presos ao tempo, Deus está além do tempo. E às vezes isso dificulta também a gente entender que Deus está lá no futuro, está no passado, Ele está em todos os momentos. Mas isso é porque Ele não está preso ao tempo como nós. O segundo atributo: Senhor, ó meu Deus, ó meu Santo. O segundo atributo que eu quero destacar, dos quais o profeta destacou, é a santidade de Deus. No Antigo Testamento, a palavra usada para definir esse termo, ser santo, normalmente era usada para representar algum objeto do templo, ou algum objeto qualquer que tenha sido separado de outros objetos como aquele para cumprir algum fim específico. Então, quando a gente fala do templo, eles pegavam um objeto que existia, mesas existiam naquela época. Então eles faziam uma mesa e eles separavam aquela mesa das outras mesas e colocavam no templo para servir um propósito lá dentro do templo, um propósito que servia para Deus.
Então a questão do ser santo está no fato de se separar das outras coisas. Quando nós olhamos para Deus e quando a gente conhece Deus através da sua palavra, a gente percebe que Deus é santo porque Ele é separado de todas as outras coisas que existem nesse mundo. Ele é maior do que toda a criação, Ele está separado de toda a criação. Apesar de estar junto de nós, Ele é separado, porque Ele não se relaciona com nada daquilo que é mal. Então, quando a gente fala de Deus ser santo, a gente está querendo dizer que Deus não peca, Deus não tem nada a ver com o mal, Ele não se relaciona com o mal. Ele é tão puro de olhos, citando o profeta, que ele é tão puro de olhos que não pode suportar o mal. O terceiro atributo é a imutabilidade. O profeta também descreve a Deus como a rocha, uma rocha firme, aquele que nunca muda, que permanece o mesmo para sempre. Isso não quer dizer que Deus esteja estático, até porque Deus quer se relacionar com o homem, Deus quer se relacionar com a criação. E aí a gente começa a pensar, bom, o homem muda, o homem não é imutável. Então Deus precisa ser dinâmico para se relacionar com o povo. Ele precisa agir e mudar a sua forma de tratamento. Mas isso não quer dizer que ele mudou. Então a gente vai ver que o coração de Deus é imutável, mas ele é dinâmico porque a forma dele se relacionar e alcançar o homem pode mudar. Não porque Deus mudou, mas porque o homem muda. Então, durante toda a história, Deus buscou alcançar o coração do homem, buscou se relacionar com o homem. E como ele fazia isso? Lá no Antigo Testamento, ele chamou lá Abraão, e aí ele queria que de Abraão surgisse, fosse construída uma nação, que seria uma nação para abençoar todos os povos da terra. E aí Deus pegou e fez lá todo o plano, as leis, as formas de sacrifício para tentar se relacionar com o homem. Acontece que o homem não consegue, se permanecer fiel, digamos assim, o coração do homem muda. Então Deus tem que adaptar a forma de se relacionar com o homem, e aí Ele manda Jesus. Isso não quer dizer que Deus mudou, porque antigamente as pessoas tinham que fazer sacrifício para obter perdão, e hoje não precisam mais. Isso quer dizer que o coração do homem muda. Então Deus precisava encontrar alguma forma para alcançar o coração do homem de uma vez por todas. Isso quer dizer, apesar de eu mudar, apesar de eu mudar de ideia, apesar do meu coração poder se corromper, o de Deus nunca se corrompe. E aí a gente percebe que todas essas características que Abacuque está apontando para Deus mostram o tamanho de Deus, o poder de Deus. E aí é o primeiro ensinamento que a gente pode ter nessa manhã. Mesmo no meio da situação mais difícil da nossa vida, a gente ainda assim consegue encontrar motivos para exaltar o nome de Deus. Mesmo quando o nosso coração está indignado, que a gente não entende, talvez revoltado contra Deus, ainda assim nós poderíamos olhar para Deus e exaltar o nome dele. Agora, o conflito que Abacuque tinha, dentro desse conhecimento que ele tinha acerca dos atributos de Deus, de quem era Deus, fazia com que ele levantasse uma questão. Será que a justiça de Deus é incoerente com o caráter dele? É como se Abacuque estivesse falando: Deus, eu conheço o teu caráter. Eu sei que o Senhor é eterno, eu sei que o Senhor é santo, o Senhor não se relaciona com mal nenhum. Eu sei que o Senhor é a rocha firme, o Senhor não muda.
Será que o Senhor está abandonando, está desistindo do seu povo? Será que o Senhor jogou tudo para o ar e agora vai querer destruir tudo? Talvez ele poderia até questionar o caráter de Deus. Será que Deus é bom mesmo? Será que Deus é isso que eu leio sempre, que eu encontro na palavra de Deus, que eu ouço falar na igreja? O problema para Abacuque era Deus sendo tão poderoso, Deus sendo tão grande, Deus sendo tão santo, usar um povo tão ímpio para executar o juízo. O que a gente entende, né? Abacuque fala assim: por que você tolera os traidores e calas quando os perversos devoram aqueles que são mais justos do que eles? E ele vai continuar falando, é uma questão muito forte dentro do profeta. Ele não tinha mais problema com a falta de resposta de Deus, como na primeira queixa dele, como se Deus estivesse quieto. Não, Deus respondeu, agora eu sei que Deus responde. Mas por que tem que ser dessa forma? É como se o profeta considerasse a justiça de Deus não justa o suficiente. E eu acho que esse sentimento crescia muito dentro do profeta por causa do medo que ele tinha. No versículo 14 e 15, ele faz como é que eu posso dizer, uma comparação do povo com peixes que só podiam, se debater, no máximo se debater nas redes do inimigo, como se eles não tivessem ação nenhuma. Então, ele estava inseguro, ele tinha medo, e talvez por isso ele se deixava levar por esses questionamentos. Então, nós temos que cuidar com essas inseguranças que podem haver no nosso coração. Quais são os tipos de inseguranças que nós podemos ter? Primeiro, para Abacuque era a impotência de Judá. Talvez o profeta achava que o povo seria frágil demais para suportar os ataques do inimigo. Eles seriam como esses peixes, não tem nada para fazer, não tem como escapar daquela situação, não tem como se defender, não tem como suportar. Ele sabia que Judá não era capaz de combater os babilônicos. E aqui talvez é onde nós podemos começar a nos enxergar no profeta. Quantas vezes nós nos sentimos impotentes? Quantas vezes nós pensamos: eu acho que eu não vou aguentar isso, eu acho que isso não é para mim, eu acho que não vai dar certo. Talvez é o que Deus quer, talvez é o que Deus está permitindo que aconteça, mas eu não sei se eu vou aguentar tudo isso. Esse sentimento de impotência, como se tudo que a gente passa fosse mais do que nós podemos suportar. E eu acho que é um dos primeiros motivos que nos faz questionar o caráter de Deus, é um dos primeiros motivos que nos faz questionar aquilo que Deus está fazendo na nossa vida, as coisas que acontecem no mundo, as coisas que acontecem na nossa igreja, as coisas que acontecem na nossa cidade, na nossa família, nos nossos círculos de amizade, nos nossos relacionamentos. A impotência, como se nós não fôssemos capazes de fazer algo para melhorar a situação. A segunda questão que gerava insegurança dentro do coração do profeta era que os babilônicos não eram nada bonzinhos. Eu acho que talvez seria mais fácil aceitar a justiça de Deus, o juízo que estava vindo para o povo, se Deus escolhesse um povo lá que era meia boca, assim, aquele que não era tão forte, sabe? Aquele que eles, beleza, iam passar por um problema ali, iam incomodar, mas dali a pouco Judá
fazer uma reviravolta lá, ia vencer o povo, Deus lutou por nós, vencemos. Talvez ele achava que isso era o suficiente. No versículo 16, usando a mesma analogia dos peixes, o profeta diz que o povo usado por Deus fazia sacrifícios e queimava incenso às suas redes de pesca. Então, qual que é a analogia aqui que o profeta está fazendo? Eles tinham muito orgulho do poder militar que eles tinham. E você sabe que uma nação que tem orgulho do seu poder militar é porque o poder militar é forte. A ponto de dizer que eles faziam sacrifícios. E daí nós vemos, dentro da história, eles tinham deuses de guerra, eles tinham deuses que eles adoravam, e isso na primeira resposta, Deus fala que o povo que ele estava levantando, a própria força era o seu Deus. Então, o que ele estava dizendo? Eles tinham tanto orgulho que eles adoravam a própria força que eles tinham. Eles achavam que aquilo era suficiente para eles. Eles não precisavam de Deus nenhum. Eles tinham a própria força. Além da exaltação própria, eles tinham muitos deuses. Eles tinham muitas tradições pagãs. Eles viviam com adoração, uma imoralidade muito grande. Todas essas coisas que dão nojo para Deus. E aí a pergunta, como esse povo poderia ser a solução de Deus? Acho que essa é a grande questão. A gente pode pensar que nós somos impotentes para resolver uma situação, mas nós também podemos pensar que Deus está exagerando naquilo que Ele está fazendo. Que não precisava tanto. De que, Deus, se fosse um pouquinho só eu já teria aprendido, não precisava de tanto assim, sabe? Como se fosse uma criança que não gosta do castigo dos pais, uma criança que tem que dizer para os pais assim: pai, vamos negociar aí, isso aí não precisa, eu vou aprender, faz assim, um dia sem o celular tá bom eu já aprendo a minha lição. Sabe? É como se a gente vivesse tentando negociar com Deus o nosso próprio castigo. Quando eu era criança, eu vou falar isso porque para ficar bem claro do porquê isso não dá certo. Quando eu era criança, quando eu aprontava, eu apanhava. Mas aí eu fui crescendo, e eu não sei se meus pais não perceberam que eu estava crescendo. Chegou um tempo que eu apanhava da mesma forma de quando eu era pequeno. Então eu comecei a perceber, mas isso eu aguento. E eu comecei a perder o medo de apanhar. Porque quando eu apanhava, eu sabia que eu dava uma forçadinha, chorava um pouquinho ali, não ia me doer tanto assim, e ficava tudo bem. Às vezes a gente quer viver isso com Deus, sabe? Achando que a gente não precisa passar por tanta coisa, que talvez a gente vai enganar Deus, e quando Deus vem e começa a atacar, a cutucar as nossas feridas, a gente começa a dizer: não, Deus, não precisava tanto isso, ali Deus não precisa mexer, não precisa ser dessa forma. E aí a gente acha ruim quando Deus mexe naquilo que a gente não quer que seja mexido. Quando Deus toca, quer trabalhar onde a gente não quer que seja trabalhado. Talvez os nossos pecados que nós não confessamos, talvez as dificuldades que nós temos, talvez as coisas que nós queremos ter, mas Deus não quer que a gente tenha. E acho que todas essas inseguranças, quando a gente deixa alimentar, quando a gente deixa crescer, muito mais é dificultada a nossa compreensão daquilo que Deus quer fazer. Muito mais a gente tem dificuldades para entender quem é Deus. Então o conflito do profeta era com o caráter de Deus e a forma de fazer juízo.
quando na verdade o conflito que o profeta devia ter era quem ele era e quem Deus é. Entender o lugar dele, entender o lugar de Deus. A gente precisa começar a entender por que Deus faz as coisas na nossa vida. A gente precisa começar a entender que quando algo acontece da forma como nós não esperamos, a gente tem que buscar em Deus o entendimento e não achar que Deus está fazendo da forma errada e que a justiça de Deus não é certa. A tendência do coração do homem é sempre questionar a Deus, questionar a soberania de Deus, achar que talvez Deus não esteja no controle. Não sei se vocês viram, mas teve um pregador falando que se estava acontecendo uma pandemia dessa é porque Deus não estava no controle. Será mesmo? Hoje eu comecei falando sobre a justiça da forma como nós conhecemos, a justiça da forma como o homem pratica. Talvez era nesse tipo de justiça que o profeta estava se apegando, uma justiça humana. Mas existe uma diferença muito grande entre a forma do homem praticar justiça e a forma de Deus praticar justiça. Porque a justiça do homem não é soberana. E esse é o título dessa mensagem. A justiça do homem não é soberana. O homem não sabe de todas as coisas, o homem não está em todos os lugares, mas a justiça de Deus é soberana. E aí, se nós voltamos para os atributos que o profeta exalta, a gente pode entender o porquê a justiça de Deus é soberana. Primeiro, Deus é eterno. Deus não está preso ao tempo. A justiça de Deus é soberana porque Ele está lá no futuro, nós não estamos. Ele sabe o que vai acontecer lá. Deus estava lá no passado, onde nós não estávamos nem nos planos ainda dos nossos pais. Deus estava lá e Ele sabia o que estava acontecendo lá. Ele está hoje aqui e Ele sabe mais do que acontece na minha vida do que eu mesmo. A gente precisa entender que Deus, Ele sabe o que acontece na nossa vida. Ele se entristece com as coisas que nós nos entristecemos. Ele se compadece de nós. Eu não sei que quantos conhecem os livros ou os filmes das Crônicas de Nárnia. Eu gosto bastante dessas crônicas. E no primeiro livro das Crônicas de Nárnia, havia um menino que tinha a mãe dele estava muito doente, ela estava muito mal. E aí quando ele vai para esse mundo de Nárnia, ele vê o leão, que na história representa Jesus, ou o próprio Deus. Ele vê o leão com o seu canto criando o mundo, e aí ele começa a viver uma aventura. E aí o leão chega para ele e fala: eu tenho algo que eu quero que você faça. E aí o menino, a primeira coisa que ele tem é insegurança. Será que eu vou conseguir fazer isso? E ele começa a falar para o leão: eu acho que eu não vou conseguir fazer isso. E daí ele começa a falar da mãe dele, que a minha mãe está assim, eu tenho esses problemas. E ele com a cabeça baixa, tímido, com medo de olhar para o leão, porque ele estava dizendo que não queria fazer o que o leão estava pedindo. Quando ele levanta a cabeça, ele vê o leão escorrendo lágrimas. E ali, cara, esse trecho me marcou muito. E o autor diz que naquele momento,
o menino percebeu que o leão não só sabia o que estava acontecendo na vida dele, como ele sentia a mesma tristeza que ele sentia quando pensava na mãe dele. Ele tinha essa compaixão. E a resposta do leão: eu sei o que está acontecendo, mas agora eu preciso que você faça isso. A gente precisa ter essa confiança de que Deus sabe o que está acontecendo. Ele não está simplesmente jogando as coisas nas suas costas. Ele se entristece quando você se entristece. Ele se preocupa quando você se preocupa. Nós precisamos ter isso bem claro. A justiça de Deus também é soberana porque Ele é santo. Simples, Ele está separado de tudo que é mal. A gente precisa confiar nisso. Deus está separado de tudo que é mal. E Ele pode usar aquilo que é mal para cumprir a sua justiça. Mas até aquilo que é mal faz a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. A justiça de Deus também é soberana porque Ele é imutável. Deus não muda de opinião. Enquanto nós corrompemos o nosso coração, Deus não vai corromper o coração dele. Ele permanece na posição dele. Ele vai cumprir o juízo que ele tem e ele não vai se arrepender depois, porque ele tem certeza daquilo que ele está fazendo. Para concluir, o profeta termina a queixa dele bem diferente da primeira. Vamos ler mais uma vez o primeiro versículo do capítulo 2. Estarei na minha torre de vigia, ficarei na fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Permanecer na torre de vigia, aguardando a resposta de Deus. A imagem do vigia, no contexto que Abacuque vivia, era de um homem ou de alguém, uma pessoa, que fosse ficar no ponto mais alto da cidade, no qual eles pudessem enxergar longe, ele pudesse enxergar num raio bem aberto, ele pudesse enxergar a quilômetros de distância, e a responsabilidade dele era ficar atento e alerta. Caso algum perigo aparecesse perto da cidade, ele precisava alertar o povo, ele precisava alertar as pessoas. Então, o que Abacuque estava querendo fazer? Ele falou: olha, eu tenho essas dúvidas, eu tenho essas inseguranças, mas eu vou colocar diante do Senhor e eu vou ficar na minha torre de vigia, eu vou ficar alerta, aguardando a resposta que eu terei. E eu vou alertar o povo, eu vou falar, eu vou fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça. Eu estou me colocando à disposição. Isso é o melhor coisa que nós podemos fazer. Confiar de que Deus está fazendo algo e eu vou ficar na minha torre de vigia. Tem mais um atributo que Abacuque citou lá no início dessa passagem. Ele também começa falando que Deus é o meu Deus, meu santo. Ou seja, Deus é pessoal. A gente não tem apenas um Deus que é grandioso demais, um Deus que é soberano. A gente não tem apenas um Deus que sabe de todas as coisas, que dura para sempre, que nunca foi criado, mas que criou todas as coisas. A gente não tem só um Deus que é tudo isso. Nós temos também um Deus que se relaciona e quer se relacionar cada vez mais com a gente. Talvez a torre de vigia de Abacuque era, na verdade, a própria presença de Deus. Se algum perigo se aproximasse, o seu consolo estaria em Deus. E ali ele teria certeza de que todas as coisas
na melhor ou na pior, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. No início a gente viu que a justiça humana precisa ser imparcial, e nisso a gente concorda. Mas quando se trata das coisas de Deus, quando se trata da justiça de Deus, ela não é imparcial, ela é parcial sim. Deus faz com que tudo coopere para os seus filhos, para aqueles a quem Ele adotou, aquele Ele resolveu amar. Ele favorece essas pessoas, Ele está do lado dessas pessoas. Ele não quer fazer um julgamento imparcial. Sabe por quê? Porque a justiça de Deus é baseada na misericórdia. A justiça do homem, o homem não tem misericórdia, o homem não tem compaixão. No máximo ele pode construir isso em Deus. Mas a justiça de Deus é baseada na misericórdia. Então o profeta podia ter certeza de que aquele povo era difícil de lidar, de que aquele povo era maldoso, mas Deus teria misericórdia do povo, porque Ele faria justiça, Ele ensinaria o povo, mas Ele conduziria o povo para superar aquela situação. Então, se você está passando por algum momento de talvez conflito interno, alguma dificuldade que tem afligido o teu coração, que tem feito você se questionar quem Deus é, o que Ele está fazendo, o que Ele está querendo fazer, o maior consolo que você pode encontrar no relacionamento com Deus. A gente precisa entender que a maior necessidade que nós temos não é de ter uma casa, não é de ter uma cama para dormir, não é de ter um carro, não é de ter uma família bem estruturada, não é de ter uma faculdade, um emprego que nos pague bem. A maior necessidade que todos nós temos, a necessidade primária de todo homem, é um relacionamento com aquele que o criou. Então, a justiça de Deus é soberana, porque Ele favorece, sim, aquele que o ama. Que a gente possa ter essa certeza guardada no nosso coração, que a gente possa ter esse consolo, e que o relacionamento que nós estamos construindo com Deus e queremos construir com Deus possa nos dar segurança para tudo aquilo que a gente vai passar ainda nessa vida, para todas as dificuldades, para tudo que essa pandemia está causando no mundo, todos os reflexos que isso vai ter no mundo depois. Que o relacionamento com Deus seja sempre o nosso consolo. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus Pai, nós queremos Te louvar, nós queremos Te engrandecer, Senhor. Nós queremos exaltar o Teu santo nome. Nós queremos exaltar a Tua grandeza, Deus. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor é santo, o Senhor tem poder, o Senhor tem domínio sobre todas as coisas. Obrigado, Senhor, porque não há nada nessa terra que aconteça que pegue o Senhor de surpresa. Não há nada nessa terra que aconteça que te pegue desprevenido. O Senhor é soberano, Deus. O Senhor é maior do que todas as coisas. Todas as coisas, a existência de tudo depende de Ti, Senhor. E nós Te louvamos, Senhor, porque na Tua grandeza, na Tua imensidão, do Teu poder, da Tua honra, da Tua glória, Senhor, escolhemos amar, Deus. Senhor, um tamanho poder, um tamanho da Tua grandeza, o Senhor
continua se compadecendo de nós. O Senhor continua se entristecendo quando nós nos entristecemos. O Senhor se alegra quando nós nos alegramos. Que nessa manhã o Senhor venha dar certeza nos nossos corações de que é a Ti que nós precisamos. É de Ti, Senhor, que nós precisamos. Que a gente possa aguardar na nossa torre de vigia, Deus, na Tua presença. Que a gente tenha essa paciência de aguardar em Ti, Senhor, descansar em Ti. Que a gente venha colocar os nossos fardos em Ti, que a gente coloque no Teu altar, que a gente coloque diante de Ti, Senhor, e possa de fato descansar, sabendo que eu não preciso olhar para as coisas que acontecem a partir da forma como o homem trata as situações, porque a justiça do homem é muito diferente da tua, Deus. A justiça que o homem pratica não é soberana. Que nós possamos dar toda a honra e toda a glória a Ti, Senhor.